Mais um debate para conta e hoje a gente recebe aqui a jornalista Cíntia Blink. É ela que escreveu o livro Jornalismo na Real, também é responsável pelo Manaus 360. Muito obrigada por estar aqui. Oi, Érica, obrigada pelo convite, né? Eu tô aqui de volta já a segunda vez e é sempre bom estar aqui, é sempre bom te ver, é sempre bom conversar com o teu público. Ó, aqui na autobiografia tá colocando assim: a jornalista, né, graduada pela UFAM em 2012, a graduação aqui. Né? Não, em 2012 entrou na redação da TV Cultura. Eu graduei em 2016. Encontro das Águas, em seguida entrou no Jornal A Crítica, também foi do Diário do Amazonas, Portal Amazonas 1 e Rádio Mix. Hoje você é proprietária do Manaus 360, apresenta um programa que eu tô gostando bastante, né? Isso não é uma entrevista, é uma conversa. E o que não tá faltando aqui? Do que aconteceu de lá pra cá, teve coisa, viu? Você vai ver coisa, tu vai ver coisa, teve. Tô mais presente nas redes sociais do que antes, eu acho. Na verdade, eu sempre fiz vídeo. Desde 2013, quando teve Não Era Pelos 20 Centavos, eu faço vídeo. Na época pelo YouTube, agora tô mais presente no Instagram e no TikTok. E as pessoas estão me vendo. Acho que agora aconteceu de me encontrarem, porque eu sempre estive lá, mas agora... teve uma virada, assim, as pessoas estão acompanhando muito. Nos bastidores a gente estava conversando justamente sobre isso. Hoje você virou sua marca, né? Você não é conhecida pelo Manaus 360, você é conhecida por Cíntia Blink. Como foi isso? Eu acredito que o Instagram tomou uma proporção maior do que eu esperava, mas por quê? Eu parei de usar o Instagram do Manaus 360 por conta de alguns ataques hackers, que eu tive que parar de usá-lo porque não estava mais viável, não era mais possível. Então, eu passei todo o trabalho a usar no Cíntia Blink, que nasceu já profissional. O @Cíntia Blink, ele nasce profissional, mas é uma rede social, então tem que socializar. Por isso, tem coisa pessoal. Se for nos stories, vai achar onde eu tô estudando, se eu já terminei tal matéria, quando é que eu vou entrar. Então, dá uma misturada, vida profissional e pessoal, que é a proposta de uma rede social e tá funcionando. É um formato que funciona. As pessoas entendem que aquele jornalista é sério, aquele jornalista tem uma vida assim, aquele jornalista apura de tal forma, e agora eu quero ver o resultado disso na matéria. Então, eu tô achando bem interessante, é uma nova linguagem, assim, que eu tô, pra mim, uma nova linguagem, mas que já tá aí, e que eu acho que tá dando certo, tá funcionando. Eu já recebi você aqui no debate político, eu acho que a gente tá com uns 2 anos, quando você lançou o Jornalismo na Real. Sim. E olha, isso aqui é meu, hein? Onde a pessoa pode conseguir? Então, esse você tem, pouquíssimas pessoas têm, porque eu achei que ninguém ia querer e fiz poucas cópias. Então, quem tem, quem não tem, eu vou dar um jeito de disponibilizar online. Eu fiz 200 cópias, naquele mesmo dia do lançamento, todas foram vendidas e não existe mais para comprar. Então, eu tenho que deixar a versão online e disponibilizar para todo mundo. As pessoas até chegam perguntando onde é que eu vejo teu livro. Então, não tem ainda, mas eu vou resolver isso. Daqui a pouco vai ficar disponível para todo mundo a versão online e vou deixar gratuita. Eu li aqui na página 60, duvide até de você. Na página 62 você diz: coletiva, a briga é sua, assuma. Um jornalista incomoda muita gente, imagina um monte deles. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o jornalista, ele tem um papel que é fazer a pergunta. A gente faz faculdade de fazer pergunta no fim das contas. E que pergunta é essa? É a pergunta que a sociedade queria fazer. Porque a gente tem acesso às autoridades, à pessoa que pode modificar a vida de alguém de uma forma positiva ou negativa, dependendo da decisão que ela toma ali. Mas cabe a nós, jornalistas, fazermos a pergunta. Então, enfim, dependendo da situação, por que você tomou a decisão tal? Por que fazer este contrato? Porque a pergunta pode parecer incômoda e ela pode até ser, mas se for do interesse público, a gente tem que fazer. Então, assuma para você essa posição e cumpra seu papel. Cíntia Blink é um nome profissional. Qual é o seu nome? Cíntia da Silva Pinheiro. E o Blink veio da onde? MSN.
Áureos tempos MSN, que a gente clicava e tremia a telinha, que era outra coisa que eu queria que voltasse. Mas eu precisava ter o meu MSN e o meu nome não dava. Meu nome é Cíntia da Silva Pinheiro, eu tentei várias variações dele e não dava certo. A única que deu certo foi com um número aleatório no final, que nem eu mesma ia decorar. Então eu fui atrás de saber qual que era o significado do meu nome e eu vi que era brilhante, cintilante, brilhante. E aí eu não achei legal Cíntia Brilhante, não achei, assim, não sei, eu achei que eu tava muito me elogiando, sabe? E aí eu, não, esse não. Daí eu fui atrás de saber como chamava em inglês brilhante, achei que era shine. Falei, mas ainda não é isso. E daí eu fui pensar um significado e tinha o blink, que é piscar. Não é bem brilhar, nada assim, mas eu achei blink fácil de falar, fácil de escrever, e a partir daí tudo que eu criei na internet eu coloquei Cíntia Blink e dava certo, só tinha eu. E também na hora de assinar, o primeiro jornal que eu tive que assinar foi o jornal A Crítica, impresso, tá gente? Teve um tempo que a Crítica era show de bola, assim, ele era muito famoso, muito mais que a TV. E eu tinha que assinar, e se eu assinasse Silva, eu agradava um lado da família, se eu assinasse Pinheiro, o outro lado, eu falei, quer saber? Eu tenho um nome. E aí a Cíntia Blink, pronto, a partir daí. Quando eu conversei com você, naquele momento, você estava vivendo ainda o Manaus 360, né? Ainda vive o Manaus 360. Vive, né? Com certeza. Né? Mas hoje você veio para um outro momento. Uhum. E aí, principalmente para quem está fazendo jornalismo, para quem já é formado, né? Os focas, como você sempre coloca, né? E tá no seu livro, você disse assim, meu livro é para os focas. Qual é a diferença da Cíntia Blink hoje? Você conseguiu alcançar o que você tinha como planejamento ou ainda está no início? Tem muita coisa por vir? Tem muita coisa por vir, né? Se Deus quiser, mas não tem exatamente muito planejamento. As coisas foram acontecendo, o que tem é muito trabalho. Tem muito trabalho e aí quando você vai crescendo, quando você vai trazendo notícia que não é todo mundo que tem, as fontes vão aumentando, as pessoas vão querendo passar informações para você, as fontes às vezes nos testam, a gente tem que checar 1000 vezes para ver se é aquilo mesmo antes de publicar uma notícia. E eu acho que estou com mais fontes, acho que estou conhecendo bem a linguagem que o Instagram e o TikTok pedem, que são redes grandes. As pessoas estão se identificando com a minha pessoa e com a parte profissional, e acho que estou conseguindo chegar mais nas pessoas por isso. Mas não é nada tão calculado, eu só vou fazendo. Eu gosto muito do que eu faço e sempre tive como ambição, minha maior ambição é fazer todo mundo acompanhar a política e tratar a política como um assunto seu, né, como um assunto que te pertence, porque te pertence, porque no fim é isso que muda a vida da gente, que impacta a vida da gente. Só pode dizer que política não impacta a tua vida se você for muito rico, assim, se você não depender do sistema público para estudar, para saúde, para andar na rua, para nada disso. E eu acho que pouquíssimas pessoas podem se livrar disso dessa maneira. Então, esse assunto é seu, sim. Há um impacto quando a gente começa a ter mais visibilidade, principalmente na relação amorosa, com certeza. E aí eu quero saber, né, como é que tá a tua vida hoje? Já chegou no momento de começar a reorganizar a vida? Começou a te atrapalhar a visibilidade das redes sociais? Não me atrapalha em nada. Agora eu ando por aí, tem gente que me reconhece, eu acho maravilhoso, eu converso com as pessoas. Vida amorosa não está existindo, não. Acho que quando a gente vai ver no trabalho é difícil a vida amorosa acontecer. Você pode mandar seu número. Mentira. Mas... Eu vou completar aqui com uma legenda isso aí, ó. Os interessados, por favor. Não, é difícil. Na verdade, jornalista, ele não tem muita vida, não tem muito feriado, não existe feriado pra gente, não existe fim de semana. Eu tento equilibrar muito isso. Eu acho que é preciso ter uma saúde de vida, assim. Eu acho que isso é importante e eu acho que a gente não tem que deixar isso de lado, mas é difícil equilibrar. Agora, o fato de as pessoas me verem mais traz coisas muito boas. As pessoas vêm falar na internet, vêm elogiar. Ontem uma pessoa falou assim, eu estava acompanhando com você ao vivo a sessão da Câmara e eu estava vidrada, meu marido me chamou para almoçar, mas eu falei, não, peraí que eu estou acompanhando. Sabe, eu fico lisonjeada com isso. Isso aí é o maior elogio que eu posso receber, porque é uma pessoa que está vendo política e gostando de ver política. Ainda que o assunto revolte, mas você está acompanhando, você está de perto, é mais difícil você ser enganado ou cair numa conversa ou estar desinformado e aí, né,
acaba votando de um jeito que talvez você não votaria se tivesse mais informação. Então é nesse sentido que eu fico bem feliz do trabalho que está chegando. As críticas também aparecem tentativas de algum tipo de boicote, mas aí é trabalho, só trabalhar que dá certo. Trabalhar na área de comunicação, você todo tempo tem que estar antenado, né? Desenvolveu alguma ansiedade por conta disso? Toma algum remédio? Não tomo remédio, mas eu acho que eu tô viciada no celular. E eu faço muito treino, né? Talvez o treino ajude a não cair nessa da ansiedade. Eu acho que eu tô lidando bem com isso ainda. Ainda, né? Mas eu tenho terapeuta, viu? Eu tenho terapeuta que me acompanha desde sempre. É bom fazer terapia. Agora a gente começando a voltar aqui, aí a gente, já nesse bate-papo, a gente já vai apresentando assim muita coisa que vem acontecendo na sua vida, né? E aí a gente quer saber, antes de começar o jogo das cartas, algum jornalista que você, assim, pô, essa pessoa eu admiro, nacional e local? Ah, tem muita gente. Tem que ser só um? Não, pode colocar assim, 5, no mínimo. Gente, eu amo as pessoas com quem eu trabalho. Eu tenho muita sorte de trabalhar com Paulo Castro, com Serginho, Bartolo, de estar rodeada de gente que eu posso admirar. Mulher jornalista. Tem Rosiane Carvalho, né? Tem... Você quer local? Nacional, local. Dani Lima. Nacional, Dani Lima. Eu já vi, você maravilhosa. Eu não tenho mais visto muito ela porque ela mudou de horário, né? E mudou de TV. E de manhã é quando o bicho pega aqui, então não tem como parar pra ver. Mas ela é incrível, é bonito ver ela trabalhando, sabe? Ela ao mesmo tempo que tá falando, tá apurando e tá trazendo pra gente, joga no Twitter. E eu fico assim, meu Deus, que lindo te ver fazendo isso, assim. Tô ouvindo mais a Natuza também, por causa que tem o assunto. Eu jogo no carro e vou viajando aí por aí, indo pra pauta e fico ouvindo a Natuza, também é bem legal. Então, acho que por aí. E quem você não admira? Disse, ó, esse daí pra mim é descartável. Eu não admiro quem não faz jornalismo. Eu não admiro quem não apura, eu não admiro quem não checa, eu não admiro quem não se importa com isso, quem coloca like acima da informação. Eu não admiro quem não trabalha direito. Um constrangimento dentro do jornalismo? Um constrangimento, eu acho que é quando você tá numa coletiva e tá todo mundo querendo perguntar e aí você faz a pergunta gigantesca, né? Tipo, então, governador, lá em 1972, e até chegar na pergunta. Eu acho isso, me dá uma vergonha. Já passou algum perigo fazendo a sua profissão? Perigo. As pessoas falam que sim, mas eu, graças a Deus, não consigo enxergar. As pessoas acham que eu me exponho muito, né? Eu me exponho mesmo. Mas dentro da minha cabeça eu tô segura. Eu não acho que alguém vai fazer algum mal pra mim. Mas muitas pessoas falam que eu tinha que me cuidar mais, sabe? E porque também eu compartilho minha vida, né? Então as pessoas sabem onde eu treino, sabem onde eu tô, sabem onde eu trabalho. Então se alguém quiser me fazer mal, não é muito difícil. E aí, voltando agora sobre a questão dentro do jornalismo, hoje você trabalha principalmente com segmento de política. Sim. Dentro desse segmento de política, você já escreveu por outra coisa ou sempre foi que você pedia assim, eu gosto de política? Eu gosto de política, mas eu já trabalhei com outra coisa, porque nem tudo que a gente quer acontece, né? Então, o que Cintia Branco já fez? Já fiz cultura, eu comecei em 2021 no Jornal A Crítica querendo política, mas me falaram que eu era muito nova para cobrir, tinha que ter uma experiência maior, tinha que ter um jogo de cintura, eu concordo com eles hoje, mas eu queria muito ter feito política desde o começo e não fiz cultura, caderno de cultura, e isso me deu a oportunidade de conhecer Paris, né? Que eu trabalhei fora um tempo. Então, assim, a vida vai ensinando e tive experiências que eu jamais teria se eu tivesse desde o começo seguido ali em política, porque a pessoa que me convidou, que foi a cantora Carinha Guiar, ela chamou por me ver trabalhando no jornal, com cultura. Cobri dentro de cultura também, entrevistei muitas pessoas incríveis, a Jane Fonda, que é atriz, fiz test drive de carro, pude conhecer um pouco mais de carro, gosto de carro, viu? Não tenho por uma questão do dinheiro, mas não tenho outros carros, né, por causa da grana, mas eu gosto de ver, entendo um pouco. E eu sou péssima jornalista de polícia.
Eu não consigo lidar com polícia, não sei fazer, eu fico com medo, com vergonha, não é medo, eu fico assim, ai meu Deus, eu vou perguntar da pessoa que perdeu o filho, como é que ela tá? Eu fosse ela, me batia. Então assim, eu não tenho talento nenhum pra fazer polícia, mas admiro demais quem trabalha com polícia. Nossa, Joana Queiroz, maravilhosa. Ela nem gosta que fale tanto o nome dela porque é um perigo realmente, né? E outras pessoas, né? Tem a Edila que faz polícia, faz cidades, enfim. Acho um campo dificílimo. Galera do esporte também acho difícil. E eu gosto de política. Falando em política, quem que você já entrevistou dentro desse cenário que você gostou? Foi uma entrevista que você assim se realizou? Políticos são legais de conversar, eles são super carismáticos, viu, gente? Você provavelmente vai gostar quando conversar com um. Então, costuma ser bom. Eu tô fazendo a entrevista lá no podcast, que não é uma entrevista, e é bacana, eles entram na brincadeira. Eu não tenho reclamação até agora. Já aconteceu de político ser grosseiro, mas acho que o melhor é o que lembra que ele deve explicações. Aí, falando nisso, você foi colocando aí veio na minha cabeça, né? A gente fala sobre grosseria, a gente lembra do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Se você pegasse uma patada daquela, o que tu faria? Então, já aconteceu de eu não entrevistei, era coletiva, só que era uma coletiva que, apesar dele ter vindo, todo mundo queria falar com o Paulo Guedes, porque Paulo Guedes tinha acabado de falar assim, eu não vou prejudicar o Brasil por causa de Manaus. Ele tinha acabado de falar isso, acho que para Globo News, e veio para cá para presidir a reunião do CAIS, né, do Conselho Administrativo da SUFRAMA, que é presidido pelo ministro da Economia tradicionalmente. E quando ele vem para cá, eu queria perguntar, né, meu querido, como assim que você está presidindo aqui? Tudo bem que a tradição é essa, mas você é declaradamente contra o nosso modelo de negócios. E não estava, ele participou de tudo na hora da coletiva, ele não foi. Paulo Guedes simplesmente sumiu. E aí eu pego o microfone, não que me deram, tá? Porque apesar de eu ter calculado para eu ficar bem na frente, eu sou muito pequena, eu tenho 1,54 m. Então eu fui pra grade, sabe? Para poder pegar o microfone e não me davam, passavam por cima de mim. Ai, fulano aqui que quer, toma o microfone. Aí numa dessas eu pulei e peguei o microfone da mão de segurança e falei que eu que ia fazer a pergunta. E aí eu perguntei pro Jair Bolsonaro, presidente, onde estava Paulo Guedes, que não estava aqui para responder a gente. E aí ele chama o Paulo Guedes, só que no tempo do Paulo Guedes voltar, tiraram o microfone de mim. Eu não pude perguntar mais, ele veio e deu explicação, que era o que importava. Falando nisso, a gente, final do ano, né, reforma tributária já passou. Como que você avalia essa reforma para a Zona Franca de Manaus? Então, apesar de ter sido comemorada essa reforma, o que, ao meu ver, e eu não sou especialista em economia, tá? Mas pelo que eu tô vendo dos comentários de quem ela foi comemorada porque ela era o menos pior. Então não é que não prejudica, mas ela é o melhor que poderia ter acontecido dentro de um cenário não tão favorável. Eu vou seguir acompanhando para ver como é que fica, né? Porque a Zona Franca não teve vida fácil nunca. Nem na gestão Bolsonaro, nem na gestão PT antes e nem na gestão PT agora, entendeu? Então, a Zona Franca está acostumada em ser guerreira e ter que brigar por cada direito que ela conquista, e para conquistar e para manter. E agora não é diferente. Essa reforma traz novos desafios, mas eu gosto de crer que tudo vai dar certo. Bom, a eleição passou já, né? Ano passado, mas pensando nessa bancada, como que você acha que foi a composição dessa bancada federal? Você admira todos eles ou acha que deveria ter outro político ter ganho? Não admiro ninguém, nenhum político, não sou fã de nenhum deles. Agora, falando em Zona Franca, reforma e essa bancada, eu consigo dizer que eu via as bancadas anteriores tendo uma unidade muito forte quando o assunto era Zona Franca. Assim, não importa qual era a diferença entre a bancada, não importa se o Senado e os deputados tinham algum tipo de falta de alinhamento entre eles, não interessava. Quando o assunto era Zona Franca, todo mundo se juntava e brigava por isso. Eu sentia esse clima entre eles.
essa bancada, eu não acho a mesma coisa. Eu acho que tem uma distância, eu acho que a Zona Franca não está acima dos problemas deles. A Zona Franca, ela está num segundo plano, enquanto outros querem brilhar de uma outra forma. Cita para mim um nome de que você acha que é mais invisível. Invisível? Eu não acompanho tanto o governo federal. Plínio Valério. Vamos agora, então, fazer o jogo das cartas. Isso a gente vai tirar aqui o jogo das cartas. E aí você mostra a cartinha ali, eu pego com de você, e a gente vai falar sobre essas personalidades políticas. Poxa, achei que era para conhecer algum bofe. Braga. Eduardo Braga. Como você avalia o trabalho do Eduardo Braga, principalmente que ele teve aí nesse... a gente vai chamar de imbróglio, porque foi muita briga, foi muito conflituosa, né, para sair essa reforma. O Braga, ele tem uma posição de muito privilégio dentro do Senado hoje. Braga é um dos nomes importantes no Amazonas. Ele e Omar, né, eu acho que dividem ali um protagonismo de ter acesso ao presidente, de ser alguém que é ouvido, tanto que não à toa, dentro do Senado ele é muito respeitado. Sobre ele, aqui a gente está vendo ele ter uma aproximação maior com o prefeito Davi Almeida. Ele ensaiou tentar alguma amizade com o governador Wilson Lima. Acho que amizade já foi uma palavra que eu peguei pesado aqui, mas ter alguma reaproximação, porque a gente sabe que ele tem uma série de processos contra Wilson Lima, dentro da Justiça Eleitoral, pedindo a cassação, né, assim como teve lá atrás com Melo, e que conseguiu, né, tirar o Melo, mas não conseguiu assumir o governo. Assumir o governo era uma ambição, não sei se continua sendo, mas ele tem se aproximado do lado contrário ao Wilson Lima, mais próximo ali de Davi Almeida. Dentro do Congresso Nacional, é um nome importante para o Amazonas. Vamos lá. Olha ele, Plínio Valério. Plínio Valério, né? Você colocou que ele é o mais invisível, por quê? Eu acho que ele ficou distante dos assuntos daqui, né? Eu acho que ele tomou uma posição super à direita, que me parece que ele está mais tentando ser o Plínio Valério do que o Plínio Valério do Amazonas. Eu acho que ele está tentando agradar um eleitorado X, até porque próxima eleição para Senado é a cadeira dele e do Braga que vão estar na disputa, né? E eu acho que ele não vai conseguir, acho que ele não está conseguindo ter essa conversa, apesar da tentativa, com o povo daqui, e ao mesmo tempo lá no Senado ele não tem a mesma posição, por exemplo, que tem o Braga ou que tem o Omar. Ele não tem esse mesmo respeito, assim, que a casa tem, essa mesma reverência, né, que a casa tem para os outros dois nomes. Vamos lá. Wilson Lima, governador do estado do Amazonas. Como você avalia o trabalho do Wilson, fazendo uma retrospectiva, né? O Wilson, de quando ele, né, conseguiu assumir o governo e agora? Eu acho que a gente viu o Wilson Lima sair de um apresentador de TV para um político profissional, assim. Ele tem outra postura. Do Wilson Lima eu nunca sofri nenhum tipo de ataque no sentido de ele não responder pergunta ou ele responder de forma grosseira. Ele sempre tratou a empresa com algum respeito, né? E o Wilson, eu acho que ele realmente parou de ser um leitor de TP e apresentador e showman e virou um político, porque ele tem uma outra posição, ele costuma ser mais rápido, né? Quando há algum problema ele se posiciona, mas também já apanhou um bocado e viveu uma pandemia e sofreu muitas críticas. Na internet, como eu tenho agora esse contato maior com as pessoas comentam que não entendem como ele ganhou a eleição. Ao mesmo tempo, são as pessoas que colocaram ele no governo, né? E realmente foi uma eleição muito apertada e muito difícil. Eu acho que talvez ele tenha se surpreendido de ter vencido, assim, talvez não seria tão inesperado se ele não tivesse conseguido chegar na cadeira de governador, porque foi um primeiro mandato com muitos problemas, né? Da saúde em especial, na pandemia em especial. E foi marcado por isso. A gente sabe que após a morte de Amazonino Mendes, né, mudou nos bastidores aí realmente a disputa de poder. Quem você destacaria que, ao seu ver, 3 lideranças hoje no estado do Amazonas?
Acho que o que Wilson influencia mesmo. O Wilson é uma, tanto que as pessoas estão querendo saber quem ele vai apoiar para prefeito de E quem Manaus você agora. acha que ele vai apoiar? Tá entre alguns nomes, né? Tem o Cidade, Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa. O prefeito Davi Almeida está tentando ter esse apoio, porque lá atrás Davi Almeida caminhou com o Wilson Lima, tanto que ele indicou o vice. A relação entre os dois está muito estremecida, mas há uma tentativa, essa tentativa não parou de acontecer. O deputado federal Amon Mandel, que ainda não revelou para a gente se virá candidato ou não, eu acho que ele também tenta ter uma aproximação com o Wilson Lima. Então o Wilson Lima está numa posição de quem ele apoiar vai ter vai ser um apoio que importa demais, né? Tanto por questão de estrutura que o governo pode dar, quanto de capital político, que chama, né? Que é dizer, tal pessoa está andando comigo. Vamos lá, mais uma carta? Eu falo muito, né, amiga? Coronel Menezes. Como você avalia Coronel Menezes? Coronel 2024, Menezes. vai ter apoio ou não do Bolsonaro? Menina, eu não sei, porque esse era o grande trunfo de Coronel Menezes, né? Ter o apoio do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, teve toda aquela briga entre Coronel Menezes e deputado federal, o capitão Alberto Neto, porque Alberto Neto fez um voto que para Coronel Menezes ele traiu Manaus quando o assunto era reforma tributária. E Coronel Menezes acabou brigando com o PL nacional também, né? E Bolsonaro meio lavou as mãos ali. Então, não sei como que tá a relação entre Coronel Menezes e Bolsonaro hoje. Mas eles já foram, né, essa relação, assim, mostrar o quanto eles são próximos sempre foi muito importante pro Coronel Menezes. Mais uma pra gente finalizar. Anny Moura. Você acha que a Anny Moura vai ter algum apoio, vai vir pra essa corrida? Gente, aí é PT, né? PT é uma situação difícil. O PT tem vários PTs dentro dele. Então, o PT tem que saber o que ele quer da vida. E aí a Anny entra nessa de como é que ela vai se posicionar. Eu acho que ela depende do partido. Acho que ela depende da esquerda, do partido que tiver. Não dá muito para saber. Talvez por ela queira. Vai ter algum nome de alguma mulher para essa eleição de 2024? O que você acha? Eu gostaria que tivesse, mas eu não sei dizer. Há mulheres interessadas, deputada estadual. A Alessandra Campelo já falou que quer. Carol Ferraz, eu ainda não conversei com ela, mas aparentemente ela deseja sim, né? Carol Braz, perdão. Quem mais de mulher? Não sei mais dizer alguma. Cíntia Blinck, eleitora, quem você votaria? O voto é secreto. Olha só, ela se saiu bem, mas essa vai ser de corte para a internet. Cíntia, eu quero agradecer muito essa presença aqui, né? A gente falando sobre bastidores da política tinha que ser muito mais tempo para a gente falar sobre isso. A gente vai acompanhando o seu trabalho, então eu quero agradecer e quero deixar esse espaço para você falar o que você quiser falar. Mas antes de mais nada, né, eu quero perguntar quem é Cíntia Blinck por Cíntia Blinck. Eu faço essa Uma palavra, vai lá. Corajosa. O que você não é? Covarde. Não, tá bom, pera. Não, covarde, né? Qual seria outra palavra? Também. Mais uma palavra, quem não é Cíntia Blinck? Que eu não sou. Não, acho que todas que eu pensei remetem a não sou covarde. Manaus pra você? Minha casa. Jornalismo. Meu trabalho. Daqui, não vou nem pra muito, né? Mas daqui a 10 anos, quem você quer ser? Quero ser uma jornalista que consegue ajudar as pessoas a tomarem decisões que vão mudar a vida delas. E quem você não quer ser? Eu não quero ser alguém que não faz jornalismo direito, que não faz jornalismo. Quando você era criança e hoje, Cíntia Blinck é adulta, né? O que você queria ser? Quando era criança eu queria ser uma cantora. Você tem voz para isso? Nem um pouco. E você tá feliz com o que você escolheu? Mas assim, com muito cedo, cantora foi muito novinha. Com 13 anos eu sabia que eu queria ser jornalista e de política. E agora a gente vai deixar esse momento especial para você se despedir de quem está assistindo, né, o seu programa, que essa entrevista ela é com você.
Obrigada, Érica. Obrigada a você que assistiu e teve essa paciência de me ouvir falando. E vai lá no meu Instagram, no @Manaus360, no @CintiaBlink, porque você vai conhecer melhor e vai estar informado aí sobre política. Eu acho que, ainda que você não vá lá, mas se informe sobre política, em especial local, porque isso muda a sua vida, isso impacta a sua vida. Então, quando o assunto é política, ele é um assunto seu, sim, aceite isso, porque você não nasceu rico, especialmente para quem não nasceu rico, porque esse assunto é nosso e a gente tem que saber votar melhor e se posicionar e cobrar, e para isso tem que ter informação. E assim a gente vai finalizando mais um programa. Hoje a gente entrevistou Cintia Blink, na próxima terça tem muito mais. Esse programa ele passa pelo canal 8.2, TV Rede Onda Digital. Eu sempre convido você para estar conosco. Esse programa ele fala de política de uma forma educativa. Aqui a gente atua no ponto em comum. Comigo, Érica Lima.